Dia 18 de dezembro de 2025 foi dia de campo e eu vou mostrar para vocês como que foi. Nós fomos procurar especificamente gastrópodes e bivalves e para isso nós fomos no Brejo, no Instituto Federal Sul de Minas de Inconfidentes, perto do Laboratório de Física do Solo. O brejo é um terreno onde o solo ele é encharcado, então ele acaba com uma vegetação bem adaptada e específica e com a fauna também. Mas vamos ao que interessa, que são os nossos moluscos. Tanto os bivalves quanto os gastrópodes são classes do filo Molusca, então eles têm algumas características em comum que é pertencente a esse filo, que é o sistema respiratório ou branquial ou pulmonar ou cutâneo. Eles têm o sistema digestório completo, um sistema circulatório aberto, um sistema nervoso bem desenvolvido e o sistema reprodutor ele vai ser mais específico de cada classe. Além disso, eles são esquizocelomados e, obviamente, triblásticos. O corpo é sempre dividido em cabeça, massa visceral e pé musculoso. Aqui vocês estão vendo algumas fotos e alguns vídeos do campo, como que foi, e nós fomos buscar esses animais com essa rede para ajudar. O primeiro que a gente achou foram esses caracóis, caramujos, bem bonitinhos, eles são aquáticos e eles são os gastrópodes. Eles são muito fofos. E a gente achou também o bivalve. Esse bivalve em específico, ele já estava morto, estava com a concha quebrada, mas a gente conseguia ver que foi um animal bem grande. Os gastrópodes, eles têm um sistema nervoso bem complexo, eles têm uma cefalização e eles têm 2 pares de tentáculos. Os primeiros de cima, a gente pode observar nesse do vídeo, na pontinha vão ter os olhos e os de baixo é a questão sensorial. Então, além do sistema nervoso desenvolvido, a questão sensorial também é. Eles vão ter essa concha espiralada, é bem característica, e eles vão ter a rádula. A rádula é como se fosse um dente quitinoso que raspa o alimento, então isso ajuda na alimentação. Eles podem respirar tanto por brânquias quando são aquáticos, mas geralmente é a respiração pulmonar e cutânea, já que os pulmões são um pouco pequenos, por isso a pele sempre precisa estar hidratada e ela tem esse muco. A reprodução deles é muito interessante porque a maioria são monóicos, ou seja, possuem o sexo masculino e o sexo feminino no mesmo animal. Eles têm a reprodução interna, alguns aquáticos podem fazer de forma externa também. Agora a gente vai ver os bivalves. Aqui a gente pegou essas imagens no laboratório de zoologia do mesmo dia. Eles são animais bem diferentes, por exemplo, dentro do grupo Molusca, são os únicos que não têm a rádula. Por quê? Porque eles fazem a alimentação por meio das brânquias, tanto a alimentação quanto a respiração. Então, eles são animais filtradores. Além disso, quando eles acabam filtrando partículas do meio ambiente, algumas delas são indesejáveis. Então, eles têm o sifão, que é como se fosse um tubinho onde um entra e o outro sai para eles justamente irem eliminando essas partículas que não são favoráveis. Aqui a gente pode observar no vídeo que tem um muito pequenininho e tem um molusco em si que está fora da concha. Eles chamam bivalves justamente por essa concha, né, que tem 2 válvulas. A gente pode observar, olha, muito bonitinho, muito pequenininho. E a gente colocou também na lupa para dar uma olhadinha mais de perto nesse animal. O sistema nervoso e sensorial deles é um pouquinho mais simples do que do gastrópode e eles vão ter uma reprodução sempre externa. Até por isso que eles são muito dependentes da água. Eles vão ter um desenvolvimento indireto, ou seja, tem uma fase larval que a gente chama de Veliger. Aqui tem mais foto para vocês verem bem certinho. São animais muito interessantes, muito legais de se estudar, vale muito a pena. E eles são bem comuns, vocês provavelmente sempre foram na praia, sempre encontraram pelo menos a concha. Às vezes o molusco já não tá mais lá, mas é muito interessante. Aqui a gente consegue ver certinho onde que fica a junção das válvulas, né? E ele tem um músculo específico para abrir e para fechar. Essa válvula ajuda também na movimentação dele, na parte de alimentação, respiração. E tem um plus. Como fomos para campo, procuramos isso, mas não achamos só isso. Então, aqui tem uma vespa feiticeira, ou formiga chiadeira, também é conhecida. Parece uma formiga, mas é uma vespa. Tinha uma aranha que estava no brejo, dentro
da água, muito, muito fofa. Ela tinha vários espinhos, ela era bem vermelha. E pescamos um peixe sem querer. Ele estava vivo. Nós pensamos que estava morto, mas ele estava vivo. Colocamos aqui na bota e devolvemos lá no lago. E tinham abelhinhas nativas sem ferrão nessa tubulação. E é incrível como a natureza sempre se adapta a tudo.